Ale- Irmãos, hoje, um pouquinho antes da gente entrar na parte em si mesmo da palavra, essa barba hoje está uma maravilha, hein? Aleluia. Eu queria que a gente lesse, nós vamos entrar em Esther hoje, já já, mas eu fui dormir e acordei com algo que nos rouba muito. A gente tem falado disso de vez em quando, e eu creio que tem gente passando que vai poder sair logo desses ambientes para que a gente pare de ser roubado naquilo que nós temos, dentro da condição que nós temos. Então, Mateus 25, 21 vai falar assim: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, essa palavra, ela vai trazer algo para nossas vidas, para nos fazer caminhar uma paz, um descanso dentro daquilo que nós temos hoje, não parando de buscar o que nós precisamos para amanhã e para depois. Então, são coisas distintas. O problema é que essa ausência do que nós vamos ter amanhã ou depois está trazendo essa realidade para hoje e está nos furtando o que nós já temos. Então, tem dois exemplos que eu dou sempre nessa área, que é de um pastor que ele estava muito entristecido porque ele pregava uma igreja muito grande, e algumas pessoas dormindo. E aí ele foi orar, falou: Senhor, eu não gosto, o que eu estou pregando, aquilo me faz mal. E aí Deus falou com ele o seguinte, falou assim: prega para quem está acordado. Prega para quem está acordado. Então não adianta eu me consumir aqui. Nós estamos aqui com acho que 16 pessoas, tirando eu e minha esposa aqui, 14 pessoas que estão assistindo. Tá, seria legal, no grupo tem cento e pouco. Seria legal que tivesse 40, 50? Seria. Mas se tiver 5, nós já fizemos culto de ter 3. Amém. Vão assistir depois? Não vão? Porque o que eu posso fazer? Orar, pedir misericórdia ao Senhor e dar o melhor do meu ministério para quem tá aqui. Agora, quem quiser entrar, vai entrar. Quem quiser assistir, quem estiver lá no grupo só à toa, fazendo número, não é parte minha. Então, você tem que entender que isso que você está murmurando, reclamando e não está acessando, está fazendo com que você não desfrute daquilo que você tem. E essa não é parte sua, porque você está orando para Deus trazer uma realidade. Então, esse pastor, ele estava sendo roubado todo o culto, por quê? Tinha milhares de pessoas, que é uma igreja bem grande em Singapura, o pastor Joseph Prince, que eu assistia antigamente, é uma igreja enorme, mas aqueles 10, 15, sei lá quantas pessoas dormiam, acabava com a vida dele. E ele foi orar, falar: Senhor, eu não gosto, eu quero que as pessoas fiquem acordadas, eu me sinto mal, parece que eu não estou. O Senhor falou: não tem nada a ver com você, prega para quem está acordado. E um outro ponto que eu falo bastante é a respeito do meu carro. Eu tinha um Palio, que eu tenho ainda, né? Um Palio 1.0, e eu ficava, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque a motorização é isso, porque... Gente, eu tenho um Palio 1.0, não tem motorização, não tem conforto, não tem ar, não tem direção, não tem nada. Então, quando Deus veio e falou comigo: cara, você vai ter que desfrutar do que você tem. O carro que você tem te oferece locomoção, ele vai te levar daqui para lá. Acabou. Eu descansei. Ponto final. Aí você começa a ser fiel no pouco. E aí você mudar de etapa. Agora a gente já está com um carro que tem locomoção, com um pouquinho mais, com um pouquinho de conforto, não é muita coisa também não, um pouquinho, área e direção. Já evoluímos bastante. E vamos ter a próxima etapa. Só que eu pude ficar em paz na época do Palio. Então, fui para Belo Horizonte, fui para Campinas, fui para Brodowski, 26 vezes nós somamos esses tempos atrás aí, e acabou com o Palio. Mas eu pus na minha cabeça, eu entendi que eu tenho o que no Palio? Locomoção. Acabou. Tem ar? Tem. Se você abrir o vidro e acelerar bastante, vai entrar o ar. Só que geralmente quente, porque tá aquele sol lá fora, mas tem ar. Entendeu? Abre o vidro e acelera. A 140 entra bastante, mas é quente, mas tem. Mas ele oferece, se você fechar o vidro, por exemplo, você pode desfrutar
de uma sauna, que vai transpirar bastante. Na direção hidráulica ali, que não é hidráulica, você já faz uma musculação. Então, na verdade, se você começar a olhar, você já tem uma academia, tem uma sauna, tem tudo num carro. Mas eu não conseguia enxergar isso. Eu só reclamava do que eu não tinha. Mas olha quanta coisa que ele tem. Mais brincadeiras à parte, o que eu tinha naquele carro? Locomoção. O que você tem hoje na sua mão? Ah, pastor, hoje sabe o que é? É que eu queria comer um bife mal passado, de alcatra, de contrafilé, um filé mignon com alho ao ponto. Tá, o que você tem? Tem o ovo e a abobrinha. É isso aí. Arroz, feijão, ovo e abobrinha. Dando glória. Fiel no pouco. Daqui a pouco vai chegar o negócio. Porque o ambiente de murmuração, ele vai puxar cada vez mais você para trás e eu para trás. Se eu ficasse na murmuração daquele carro, eu estaria com ele até hoje se eu não tivesse a pé. Se ele não ficasse quebrando, porque eu mesmo amaldiçoo o que eu tenho. Eu mesmo libero uma palavra sobre o que eu tenho. Ah, porque essa casa, ah, porque o marido, porque a esposa, porque o meu trabalho, porque eu não ganho o que eu... E porque você fica sempre nesse ambiente, murmuração, 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 nunca é fiel no pouco e nunca vai ser colocado no muito. Porque você não sabe administrar o pouco. Como que você vai administrar o muito? Você não sabe fazer a leitura do pouco. Como que você vai fazer a leitura do muito? Então Deus vai ter que deixar do jeito que está. A própria palavra dá uma segurada em você. Agora, quando você começa a pregar, apesar do que os que estão dormindo, quando você começa a entender o que você tem na mão, quando você pega aquele arroz, feijão, abobrinha, ovo e come em paz, dando glória, ficando feliz, tranquilo. Daqui a pouco as coisas vão mudando. Mas você pode estar presa ou preso em ambientes justamente por não valorizar aquilo que você tem e matar a coisa no ninho, que é o que nós temos falado às vezes da conduta do marido, da esposa. O pouquinho que o cara melhora, você mata, porque é tanta reclamação pelo que você não tem e é um reconhecimento zero pelo que você tem, que acaba você não tendo mais nada. Você acaba não desfrutando de mais nada. Você mesmo gerou e você mesmo matou. E isso é fora e isso é dentro da igreja. Presta atenção que nós temos um monte de feridas que foram adquiridas fora da igreja. Mas tem um monte de ferida que já foi adquirida dentro da igreja. Com liderança, pessoas feridas com Deus, com um monte de coisa aí que você é. Porque não me colocam aqui, porque não me colocam lá, porque não reconhecem o meu chamado. Mas a tua vida, a minha vida está na mão de quem? Nós precisamos entender isso. Ou você tem um Deus que te governa, ou é o homem que te governa. Porque fica 24 horas reclamando que você já é uma ministra de louvor, que você já é uma pastora, já é um pastor, já é a quarta pessoa da Trindade Santa, e o homem tem poder de te segurar. Olha o tamanho que você está dando para o teu Deus. O que te poderá fazer o homem? Nada. Nem de bom, nem de ruim. Se Deus assim não permitiu. Então, se você ainda não foi reconhecida, se você ainda não está num cargo, se você não está em alguma coisa, se o homem estiver te segurando, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, juízo. Não é essa temporada? A gente vai acontecer isso direto. O homem não reconheceu o meu chamado. O que Deus fez? Deus pega aquela pessoa, transita para outro lugar, e naquele lugar ela vai ser colocada para funcionar. É simples, é básico, mas para de reclamar, para de falar dessa liderança, para de ser infiel nesse pouco. Continua fazendo a tua parte, porque senão você vai se perder. Porque você acha que você tem mérito, ou que você já está pronto, ou que você já está construído por dentro, por fora, por todo lado, pela tua conduta. Beleza. Digamos que isso seja verdade. Agora, na nossa conduta de reclamação, na nossa conduta de murmuração, de não ser fiel no pouco, perceba que você vai sendo tirado desse ambiente. Porque se você começa a já achar que o homem tem mais poder do que Deus, você já está entrando num ponto de incredulidade e atribuindo ao homem uma coisa maior do que Deus tem. Se você murmura, então você está roubando, você mesmo está se deixando roubar daquilo que você fala que você tem. E aí você está andando para trás. Então fica na pegada que você está. Você está bem? Graças a Deus por isso. Não saia desse ambiente. Até Deus levantar um lugar na terra para te
trazer aquilo que você já fez no céu. Aquilo que você já é no céu, daqui a pouco vai chegar na terra. Não tem como. Ninguém vai te segurar, irmãos. Ninguém vai te segurar. Você tem Pai. Você tem Deus. Para de olhar para os homens. Ah, porque o meu marido, se ele deixasse eu fazer, se ele não tem, não vai acontecer isso. Para. Shalom, irmã, bom dia. Para de olhar para os homens. Para de atribuir a homens aquilo que é Deus que está operando e Deus vai fazer à maneira dele, no tempo dele. Não, ninguém vai te segurar, pode ter certeza disso. Ninguém e nada vai te segurar. A minha esposa aqui, quando ela se posicionou em algumas áreas, eu era a mesma pessoa. Ela estava indo embora. Enquanto ela ficou debaixo da minha voz, ela ficou presa. Quando ela entendeu que ela podia ser o que ela tinha que ser, diante da voz de Deus, que era Deus que comandava ela e não eu, aí ela fazia o que ela tinha dado testemunho aí. Não dependia de eu dar dinheiro, não dependia de eu falar, não dependia de nada. E não estava me desobedecendo. No sentido assim, eu não queria investir naquilo, mas Deus queria. Ah, precisa ir para Bauru pregar lá. Ah, então, ora. Não é Deus que está te chamando? Ele vai te prover. Que era a minha linha de raciocínio, infelizmente. E aí o que acontecia? Vinha um recurso para ela. Ah, vamos para Atibaia, não sei o quê. Então você vai orar para vir o recurso, porque eu não vou pôr um centavo da nossa casa nisso aí. Primeiro que eu não quero ir. E segundo que eu não vou investir nisso. Se Deus mandar o dinheiro, sem pedir para ninguém, nós vamos. O que aconteceu? Veio o dinheiro. E quase a metade do dinheiro veio através de mim ainda. Porque Deus, ele executa o que ele quer. Ah, eu não quero ir, eu não vou, você vai, não vai pagar. Você não manda nada. Ganhei quinhentão do Matheus, fui lá, falei para ela, tá na conta aqui, se for, o dinheiro tá aqui. Fui fazer um negócio, um atendimento lá, um culto que eu fazia de semana, o irmão ofertou lá o resto da viagem, tá aqui. Então, quase metade, mais de um terço da viagem veio pelas minhas mãos. O cara que falou que não ia pagar, que não ia dar, que não queria ir, que ia arrebentar com tudo. Sabe por quê? Porque eu sou uma... Isso aí mesmo que você pensou. E Deus é Deus. Então, a mesma voz que falou, não vou, não quero ir, só vamos se Deus mandar o dinheiro, sem pedir, lá, fez aquele trupé. Ela ficou na dela. Então, beleza, vou orar. E aí o dinheiro vem da mão do idiota que falou que não ia dar nada, que não ia fazer nada, que não ia em lugar nenhum. Aí eu fui de vocês a óbito aqui. Entendeu isso que eu estou falando? Então, não é você que vai ficar. Calma. Fica quietinho no seu canto, continua fazendo a tua parte, irmã. Continua fazendo o que você tem que fazer, irmão. Esquece. Ah, mas meu pastor não reconhece. Problema dele. Ora por ele. Ah, mas a minha liderança não me enxerga. Ora pela sua liderança. Mas eu toco. Não, esquece. Saia disso. Vai, continua sendo fiel nesse pouco que você está agora. Continua, continua, continua. Até Deus te promover. É Deus que vai te promover. Não é homem, não é instituição, não é ministério, não é ninguém, é Deus. Então, dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro de onde você estiver, no seu trabalho, continua. O que você tem? 1.0, sem ar, sem direção, motorização, nada? Só locomoção? Excelente, glória a Deus. Senhor, me abençoa, que eu preciso chegar nesse lugar, me leva lá. E eu estava lá, tranquilo. Nunca me deixou na mão, nunca quebrou, nunca deu problema nenhum. Eu ia e voltava sossegado. Tranquilo. Você vai e volta na unção que você tem, tranquilo, você está em paz. Você não fica atormentado. Ah, mas e agora? Eu precisava de um negócio melhor, precisava de um carro mais novo, precisava de um negócio. Deus é responsável por mim. Ele sabe o tanto que vai rodar, o tanto que vai viajar, o carro que eu preciso, ou então esse Deus não está valendo mais nada. Porque se nós estivermos nessa situação, Deus não está cuidando de nós em nada. Então Deus sabe exatamente. E o apóstolo pregou uma vez assim: conforme a minha vida foi mudando de nível, mais viagem, Deus foi suprindo conforme eu fui mudando. Financeiramente, ele dá um testemunho que ele foi a primeira vez que ele foi almoçar com os apóstolos numa reunião que tinha em Brasília, ele quase infartou. Porque ele gastou lá para almoçar R$ 150. Ele falou assim: Deus, eu não tenho esse dinheiro. Nesse ritmo aqui eu estou morto. R$ 150 na minha cidade, a gente come lanche 3 finais de semana, os 4 da minha casa. Eu não tenho dinheiro para isso.
Mas na próxima reunião ele já tinha e nunca mais deixou de ter, porque ele mudou de nível, Deus supre. É Deus que está levando, é Deus que vai respaldar. Então, fica tranquilo. É Deus que está te levando? Ah, me convidaram para pregar. Tá, mas e aí? Não, não tenho palavra, não tenho condição. Mas como que você não tem? Quem que te chamou para pregar? Porque se Deus está abrindo essa porta, é o mesmo Deus que vai te dar a palavra. Se Deus está te levando nesse ambiente, é o mesmo Deus que vai suprir você. Então você tem que confiar nisso. Então, esse ano, graças a Deus, tem um monte de viagem. Esse carro que está aqui, vai fazer? Vai. Mas eu estou orando para trocar até no meu aniversário. É isso que eu estou orando. Senhor, até no meu aniversário eu quero vender esses dois e comprar um outro. E essa é a minha vontade. Se o Senhor não fizer, se não acontecer, vou subir, entrar no Prisma e vai ser ele que vai rodar os 21 mil quilômetros desse ano. Acabou. Estou suprido já. Eu quero um negócio melhor. Você pode buscar um negócio melhor, mas desfrute, ande, coma, vista, ore, pregue dentro do que você já tem. Ah, eu queria uma palavra mais assim. Eu queria ter uma revelação. Tá bom, mas e agora? Você não vai pregar porque você acha que você não tem. Irmãos, quanta gente roubada, com palavras tremendas, com revelação, com entendimento, e a pessoa não consegue fazer, porque ela está sempre olhando no que o outro prega, a maldita comparação. Ah, se eu pregasse igual fulano. Você não é o fulano nem a ciclana, só precisa de um fulano e uma ciclana. Deus precisa da tua voz, da tua linha de raciocínio, do teu jeito, que é assim que ele vai usar você e é assim que as pessoas precisam te ouvir. Vai pregar, vai orar, vai fazer o que tem que ser feito. Para de se achar, agora eu fiz, aí não vai dar nada. Não, nem vão me chamar mais. Por que que não vão te chamar mais? Vão te chamar mais. Mas você precisa ser fiel nisso, você precisa entrar nesse ambiente. Então, em nome de Jesus, entenda isso, deixa Deus construir isso dentro de você, porque você pode mudar a tua rota hoje, já no prato do almoço. Você já pode olhar assim e falar, ô Senhor, arroz, feijão, ovo e abobrinha, aleluia. Não esquece que filé mignon ao alho, isso é minha vontade, mas você fiel nisso aqui. Uma época da nossa vida, a gente só não passou fome porque Deus não quis. E a gente no ônibus, eu, a Fátima e o Matheus, não sei quantos anos, 5, 6 anos, falou para a mãe dele, mãe, o que nós vamos almoçar? Jantar, acho que era. Ovo, arroz, feijão e ovo. Ovo de novo? E eu quieto, só escutando. Cheguei em casa, falei para ela, frita 2 para ele. Arroz, feijão e 2. Falei, come, e cada pedaço de ovo que você comer, você fala, glória a Deus. Que é isso que está tendo, filho. Graças a Deus que tem isso. Então, cada pedaço de ovo, glória. Aí ele catou, cortou um pedação. Falei, não, 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 não. Pequenininho. Vai comer esses 2 ovos de pedacinho pequenininho para dar bastante glória. Para ficar bem marcadinho no seu miolinho. Não é pedação, não. Não vai comer esses 2 ovos em 4 vezes, não, aí cada pedação, para dar só 4 glórias. Pequenininho. Aí ele cortava o ovinho pequenininho, Mateus é uma benção. Né? Cortava o ovinho pequenininho assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai conversar com ele hoje. Falou, pai, da hora aquilo lá, porque, cara, ele aprende, a pessoa aprende, você tem que aprender a dar glória. Come pequenininho. Hoje no almoço, quando for arroz, feijão e o que for lá, que não é o que você quer, pedacinho pequenininho, fala glória a Deus, muito obrigado. Mas de verdade, você vai ver como vai mudar o teu ambiente espiritual. Você vai ver como vai mudar a tua rota. Você vai ver como você vai executar um juízo sobre isso. Você vai ver como você vai queimar isso, porque a tua murmuração está fazendo você comer o que você não quer. A tua murmuração e a minha murmuração está fazendo a gente ficar enroscado onde a gente não quer. A minha falta de gratidão por ter 10 acordado e 1 dormindo, são só 10% dormindo. Olha que bênção. Dava para não estar pregando para ninguém, dava para eu estar naquela vida desgramada que eu estava, mas estou pregando para 10. Tem 1 dormindo. Senhor, desperta esse aí. Mas graças a Deus pelos 10 que estão acordados. Coma desses 90% que está sobrando. Desfrute disso. Pare de deixar os 10% de roubar. Nós fomos num lugar esses tempos atrás ministrar, a mulher dormiu até em pé.
É ruim? Horrível. Você que está ministrando, você está falando, fala, cara, eu devo estar falando aqui nada com nada. A mulher dormia sentada, a mulher dormia encostada, a mulher aí mandou levantar. A mulher dormiu em pé na minha frente, assim, ó. Puf. Por quê? Porque tava, sei lá, demônio, sono espiritual, com sono mesmo. Mas o que eu posso fazer? Tinha mais 50 acordados. Vamos ministrar para os 50 e orar para essa acordar. Então, prega, faça o que você tem que fazer para quem está acordado e para de ficar enroscado em quem está dormindo. Em nome de Jesus. Amém? Esther, chegamos em Esther, graças a Deus. Esther capítulo 2. Agora o celular não vai dar problema mais, porque comprei outro celular, aleluia. Aquele celular lá, tive que dar bastante glória com ele, porque ele sugava a minha alma até um tanto. Mas aprove ao Senhor preparar outro celular, então agora não vai mais travar, não vai mais parar. Poder ler a Bíblia em paz. Graças a Deus. Esther capítulo 2, versículo 1. Nós vamos falar uns dias aí a respeito de Esther, porque aqui vai ter uma rota de procedimentos de Esther e de Mordecai, para que a gente entenda como a gente vai executar juízo em algo que não tem mais jeito. Se você prestar atenção, nós estamos trabalhando sempre com coisa que não tem mais jeito. Juízo não tem mais jeito. É Raabe, a mulher adúltera, é Esther, coisa assim, decretada, Abigail, já está decretada a morte, o fracasso, o fim, o ponto final. Agora você executa juízo para mudar esse ambiente. Então nós vamos aprender aqui como que Esther se comportou, como que Mordecai se comportou, o que ela teve que ser alinhada, e nós vamos aprender um pouco aí para a gente poder entender como que nós vamos executar juízo sobre essas coisas. Depois disso, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem virgens lindas para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o acatou. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mardoqueu, em algumas traduções Mordecai, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter mãe nem pai. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com as suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo nem a origem da sua família, a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei,
a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester agradava a todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Ester havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Ester, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe mais nobres. Nós vamos parar por aqui hoje, depois amanhã nós vamos no 3, versículo 2. Se eu esqueci, alguém me lembra. Então, nessa capítulo 2 e o comecinho do 3, nós vamos começar, então, a entender como Deus trabalha para que nós cheguemos no nosso destino final. Deus está vendo, porque Ele sabe de todas as coisas do começo ao fim, então nunca se esqueça disso. É muito importante que nós nos lembremos que Deus é onipotente, onisciente e o outro lá que eu esqueci. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele comanda tudo. Então, para você e para mim, a minha vida, hoje eu tenho quase 56 anos e eu não sei o que vai acontecer daqui um segundo, mas ele sabe o que vai acontecer até o final da minha jornada. Tudo. Então, ele sabe de tudo. Então, ele sabendo de tudo, ele vai dando uma forma, preparando um ambiente, trazendo um mundo espiritual que nos leve para uma condição melhor possível para a guerra que nós vamos enfrentar. O problema é que nós temos uma mente equivocada dentro de um evangelho distorcido. É isso aí mesmo, não li nada, mas é esses três aí. Deve ser. Então, dentro da nossa mente distorcida, dentro do evangelho, porque tivemos uma cultura, pelo menos a minha cultura no começo foi muito ruim, aonde tinha muita coisa assim que Deus vai fazer, que Deus vai dar, e você começa a ficar naquele ambiente, todo culto tinha uma palavra, tinha uma revelação, e eu creio em tudo isso. Só que acontece que nós formamos uma cultura, muitas vezes, falou a palavra rei, governo, vai governar. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida que foi trazida bem no começo da minha caminhada, que eu tinha uma chamada de José, que eu tinha uma chamada de governo. Aquilo eu fiquei louco. Falei, é isso que eu preciso, Deus. Já não gostava de mandar. Amo receber ordem. Então vou governar? É só mandar e vai acontecer tudo? Crente, salvo. E é só falar, vai, vem, busca. Aleluia. É tudo que eu preciso. Só que na jornada de José,
o que o profeta esqueceu de falar, ou o que Deus não quis falar, ou o que Deus falou e eu tinha que me virar para saber como que isso se coloca em prática, porque eu devia ter ido ler a Bíblia e ter visto toda a jornada de José, eu fiquei só no governo muito tempo. Eu te vejo com uma chamada de José. Você tem uma chamada de governo. Oh, que legal. Talvez você também tenha recebido essa palavra. Só que você esqueceu de lá ler a Bíblia, lá em Gênesis, que José, para chegar no governo, ele foi traído pelos irmãos, o pai dele teve ele como morto, depois ele foi ser escravo, depois ele ficou preso, depois ele ficou até chegar lá. Não é esse governo que nós estamos pensando de qualquer jeito. Não é assim que você vai executar juízo. A trajetória de José é maravilhosa. Ele estava fadado ao fracasso, mas ele tinha uma promessa. É uma outra coisa que nós podemos usar dentro do ambiente de juízo. José estava fadado ao fracasso, vendido, traído pelos próprios irmãos, escravo, e para piorar a situação depois de escravo, porque na casa de Potifar ele estava de boa. Dentro da situação dele, tenha um de boa aí, entre aspas, mas ele, cara, ele comia, ele bebia, ele governava tudo, ali ele já governava, no sentido de o homem pôs tudo na mão dele, aí levanta a mulher lá para atrapalhar a rota dele. E aí ele vai para a cadeia. Aí a coisa piora, porque na cadeia ele não tinha acesso a certas comidas, a certas coisas, e ele continua governando. Então a marca de governo, ela está sobre a minha vida desde sempre. Só que eu tive que governar 7 anos limpando uma igreja, lavando 10 banheiros por semana. Esse foi o meu governo. Sem R$ 1 no bolso e sem perspectiva de ganhar nada. E todas as vezes que eu saía para tentar fazer alguma coisa, eu voltava para casa com dívida, porque Deus não me permitia fazer nada, porque Deus estava me quebrando, me moendo. E as pessoas falavam, ele não vai trabalhar, ele não vai fazer, ele não vai acontecer. E todas as vezes que eu me levantei para fazer alguma coisa, eu voltei para casa com dívida. Porque o Deus tinha aqueles 7 anos para me moer. Então, eu não tinha uma coisa assim, tal dia vai entrar. Não tem, não tinha. 1 centavo, não tinha R$ 1. Mateus, uma vez, no primeiro ano, segunda série, não sei, chegou, mochilinha dele nas costas. Pai, me dá dinheiro para comprar um confete? Falei, o pai não tem dinheiro, filho. Ele falou assim, pai, 32 centavos. Um saquinho de confete daquele pequenininho. Há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. 23 anos atrás. Falei, o pai não tem. Vamos orar para Deus mandar. 32 centavos. Que seria hoje aí, vamos pôr 2,80, um saquinho daquele, R$ 3. Não tem. E nem perspectiva de receber. Mais tarde, o pastor Aguinaldo foi lá, conversou com nós, tá na hora de ir embora, pôs na mão do bolso. Matheus, aqui, ó, tem R$ 1 aqui. Tó. Falei para ele, dizima e vai comprar o seu doce. Aí ele tirou o dízimo dele, foi lá, trocou, trouxe o dízimo dele e comprou o confete dele. Porque era assim que Deus fazia. Ou Deus provia, ou Deus trazia a subsistência diária, ou nós passava fome, porque não tinha o que fazer. Não tinha para onde ir. Porque Deus estava me moendo. Mas tinha uma palavra de governo, eu governava. Eu abria, eu fechava, eu que cuidava, eu recebia a mercadoria, eu fiz, eu lavava o banheiro. Eu governava sobre os 10 banheiros, só eu mandava ali. Ninguém punha a mão naquele banheiro, ninguém lavava, ninguém repunha papel higiênico, ninguém recolhia. Só eu, porque eu estava governando nos banheiros. E a gente pensa que você vai receber, que você recebeu essa palavra de governo. Não, agora eu vou pregar, agora eu vou, vai abrir uma igreja. Não, não é essa rota profética que Deus está falando. Então eu tive que governar lá nos 10 banheiros, depois eu tive que governar limpando tudo, tive que governar ouvindo um monte de coisa, para depois, quando eu me posicionei, agora Deus está me levando num outro ambiente. Mas tem uma rota. Mas a gente recebe essas palavras, a gente pensa, fala, não, agora eu vou só. Ainda mais uma cultura que eu tinha, porque meu pai me doutrinou para mandar. Eu com 8, 9 anos, quando eu comecei no açougue, nos primeiros açougues com ele, passado um tempinho,
Ele começou a me doutrinar para mandar. Manda aqui, olha isso, faz aquilo. Meu pai me criou para isso. Então, eu fiquei na minha cabeça, eu mando. Então, eu tenho testemunhado aqui que eu tenho lutado muito para receber ordem, porque eu tenho uma resistência à ordem. Porque a minha natureza, o que eu fui doutrinado, o que eu aprendi, o que eu fui feito é mandar. Até coisa boa eu tenho resistência para obedecer. Graças a Deus agora eu tenho mudado, mas é difícil, é uma guerra. Eu falei, esses dias eu estava atravessando em Duartina aqui a rua, o cara parou e fez assim para mim com a mão, para eu passar. Fiquei parado, olhando para a cara dele. Porque ele estava mandando em mim. Mas era bom para mim. Ele parou, mas é uma coisa espiritual que você tem que vencer. Eu não atravessei. Chegou na outra esquina do Verdurão, um outro abençoado parou e fez assim comigo. Falei, meu Deus, peguei e atravessei. Mas eu tenho que me rasgar, eu tinha que me rasgar para isso. Agora eu estou um pouquinho mais evoluído. Mas é difícil. Então você tem uma palavra de governo, você tem uma palavra que você vai reinar, que você vai não sei aonde, isso vai acontecer. Mas vai ter, nós vamos ver pela rainha aqui, que vai chegar uma hora que ela vai ter que se submeter. Que o reinado não é do jeito que ela estava pensando. Então era festa, 6 meses de mirra, 6 meses de perfumes e especiarias, e o cara foi com a cara dela. E por que aconteceu tudo isso? Porque Deus, que vê todas as coisas, que é onisciente, que vê tudo do começo ao fim, ele sabia que ia ter esse projeto do inferno para matar todos os judeus, e ele precisava de alguém dessa linhagem num lugar de governo com acesso, com possibilidade de mudança de rota. É isso que Deus está fazendo na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Estrategicamente, ele já nos colocou em um lugar que é dali ao começo. Você não está percebendo nada, você não percebeu nada. Mas o que você está desfrutando hoje, Deus fez lá no começo da sua conversão. O que você está entrando agora, Deus já te estabeleceu lá, porque ele sabia toda a guerra que você ia passar. Então, aquilo que você aprendeu, aquilo que você se expôs, aquilo que você recebeu de oração, aquilo que você foi, de alguma forma, doutrinada lá no comecinho, nos primeiros passos da sua conversão, dentro da igreja, era ali, se você for rastrear e pensar um pouco, ali Deus já estava armando toda uma estrutura para a guerra que você iria enfrentar, ou seja, a tua guerra já estava vencida. Você já tinha, só que agora você tem que colocar isso em prática. E aí que dói, porque nós confundimos. Se eu sou rainha, eu mando. Se eu sou rainha, eu faço o que eu quero. Se eu sou rainha, eu procedo dessa forma. Se eu sou rainha, e ela foi bem até um ponto. Nós lemos aqui que ela já era rainha, mas ela continuava a obedecer a Mardoqueu, não revelando quem ela era de verdade, a nacionalidade dela, porque ela o obedecia como se ainda tivesse debaixo da tutela dele. Ela tinha um nível de entrega, de entendimento e de submissão, só que depois o nível foi subindo. A exigência para com a minha vida e para com a tua vida vai subir, e nós vamos precisar dar uma resposta de acordo com isso, para que a gente possa executar juízo, para que a gente tenha autoridade no mundo espiritual para denunciar, para proclamar a derrota do adversário e acessar esse juízo que está disponível para nós. E é esse processo que às vezes nós não entendemos, porque a gente fala assim, nossa, Deus complica muito. Não podia ser mais fácil? Ele não é onisciente, onipotente, onipresente, ele já não viu tudo, já não fez tudo, já não é o Deus todo-poderoso, o Criador do céu. Então vamos, Deus, acerta, mas é você que vai fazer. E através de você, e no tempo que você e eu nos deixarmos moldar por Deus. Esse governo é uma condição que Deus está te dando para reinar sobre isso. Não quer dizer que é sombra e água fresca. Porque se eu pensar em rei, eu penso um cara sentado num trono, com uma roupa real, uma coroa, gente colocando uva na boca dele, dando a taça de vinho, as mulheres bonitas lá com aqueles negócios abanando, e eu assim, contemplando a minha grande majestade. O que você pensa? Imagina você agora uma rainha. Ah, agora você é uma rainha, irmã Edna, Lidiana, Cristina Pantoja, Maria da Conceição, Ana Lúcia, que eu estou vendo aqui. Todas os 6 são rainhas. O que vocês vão imaginar? Roupas nobres, comida boa, um monte de empregado ao redor de vocês, servindo, e perfumes. E, lógico, rainha é rainha. Daqui
de todas que eu estou vendo aqui, que eu mais conheço, a que teria maior facilidade para entrar nesse ambiente e desfrutar dessa realeza é a irmã Ana Lúcia. Seria fácil para ela. Palácio. Por quê? Porque é fácil. Ela gosta de uma comida boa, ela gosta do negócio. Ninguém é bobo. Você acha que a Cristina Pantoja não gosta de uma roupa nova? Você acha que a Lidiana não gosta? A irmã Maria da Conceição não gosta? Todo mundo gosta. A irmã Edna gosta, minha esposa gosta, quem mais está aqui gosta. Eu gosto. Só que você é rainha para trabalhar. Deus está te dando uma autoridade para você executar juízo sobre o teu adversário, porque senão você vai morrer com o título. Senão você vai morrer na realeza. O que adiantou? Você já pensou, se nós vamos ver mais para frente aqui, se a Esther não se submete àquilo que Mardoqueu mandou ela fazer, se ele não enquadra ela e ela não entra nesse nível de entrega, ela ia morrer com roupa real, comida boa, coroa, ia tudo embora. Entenda que isso que Deus está te revestindo, te dando, fazendo você, é para nós estarmos executando juízo contra os nossos adversários. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando uma condição. Deus está te dando um entendimento. Você pode executar juízo sobre isso. Eu te dou autoridade. Vai reinar sobre o teu problema. Coisa que você não tinha voz, você não conseguia nem falar. Você não conseguia nem sair do lugar. Você estava paralisada, paralisado, igual a minha vida naquele bendito daquele sofá, assistindo aquela maldita série 12 horas por dia, preso. Mas eu já tinha um governo. Quando eu me levanto e coloco o governo para funcionar, eu executo o juízo. É a minha parte. Enquanto eu fiquei deitado no sofá, não tinha uma palavra, não tinha um governo, não tinha algo liberado? Tinha. Mas eu decidi ligar a televisão, entrar na Netflix e assistir The Blacklist, 12 horas por dia. Aí, irmão, não vai reinar em nada. Não tem como ir para frente. Não tem como sair do lugar. Não tem como acertar essa barba hoje. Rapaz, isso aqui tá medonho hoje. Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer se você não se posicionar. Esse reinado é para você justamente guerrear. Esse reinado é para você justamente ter autoridade sobre isso que vai se levantar ou está se levantando sobre a tua vida. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Então, aquele tempo dos 6 meses de mirra e de todo mundo ali aos pés, ela ganhava a simpatia de todo mundo, nós lemos aqui, que é o que aconteceu com você, teve uma fase, nossa, todo mundo, e tá, mas e agora? Agora veio a coroa, agora o rei escolheu você, agora Jesus escolheu você nessa área, toma aqui a tua coroa, toma aqui, eu escolhi você para reinar nessa situação, para reinar na tua casa, para reinar nessa vida financeira, para reinar sobre essa doença, para reinar sobre esses demônios, para reinar, para reinar, para reinar. Você foi feita, programada, projetada, adornada por Jesus Cristo, perfumada por Ele para reinar, mas é guerra. Executa juízo sobre essas coisas, mas vai pôr a mão na massa. Sai do trono. Levanta desse lugar. Para com esse negócio de uvinha na boca. É hora de jejum, é hora de fazer a coisa acontecer. Nós vamos ler mais para frente, não vamos entrar nisso aqui agora. E uma segunda etapa que acaba com a nossa vida, se você prestou atenção na leitura, no final do versículo do capítulo 2, mas bem quase no final, o que acontece ali? Um segundo personagem que nós vamos trabalhar nesse livro, que é Mardoqueu ou Mordecai, como você achar melhor. Os dois nomes são feios, né? Mas você escolhe aí para você. Então, eu gosto mais de Mordecai. Mas na minha Bíblia está Mardoqueu. Mas, se você pensar em Mordecai, ele fez algo tremendo. Ele estava lá na porta, palácio, Bigtan e Teres ali, trocando ideia. Eu não estou gostando desse cara, esse cara está coisa, nós vamos matar ele. O que Mardoqueu faz? Denuncia para a rainha. Porque tem alguém lá dentro. Tem alguém perto do rei que vai trazer uma palavra, porque Deus precisava de uma história daquele homem lá dentro do palácio, para ser usada na hora certa, e é isso que nós entendemos também. Então, esse é um ponto que nós vamos trabalhar amanhã, a respeito desse final do capítulo 2 e começo do capítulo 3. Então, o que aconteceu aqui?
Mordecai denunciou Bigtan e Teres, contou para a rainha. A rainha foi e falou para o rei. O rei mandou averiguar o caso. Era real. Enforca os dois. Capítulo 3. E o rei colocou Mordecai no destaque para ser nobre. Foi isso que aconteceu? Não. Deus nem se o homem nem se o rei nem se lembrou mais de Mardoqueu. No capítulo 3 ele coloca Amã. E aí você fica louco e eu também. Você fala, mas o que esse cara tá pensando? Fui eu que denunciei, foi eu que trabalhei, foi eu que achei o negócio, foi eu que trouxe, foi eu que tive a revelação, o entendimento. Dentro da igreja, irmãos, quantas vezes você tem a revelação, você tem o entendimento, você orou, você ralou, você teve sonho, você teve não sei o quê, e de repente o crédito é dado a outro. Outra pessoa é reconhecida. Outra pessoa é levada adiante. Você fala, eu devo estar ficando louca. Você não está ficando louca. Deus está guardando isso para usar na hora certa. Tem uma palavra dos feitos memoráveis. Quem não assistiu e quiser assistir, depois a pastora põe no grupo aí. Deus precisa desse feito memorável para ser usado na hora certa. Deus viu o que o homem fez, o que o pai, o do Mardoqueu fez. Deus viu, claro que viu. Mas o rei também sabia quem era ele. Mas ele põe Amã. Poderia ter posto esse homem. Ah, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque é um negócio. Mas poderia ter feito alguma coisa, então. Vamos desvincular isso, vamos tirar isso do contexto. Vamos falar que o negócio de Amã aqui, da promoção de Amã, não tinha nada a ver com o que esse homem fez. Beleza, dá para pensar por esse lado também. Só que não fazer nada, não dar um presente, não dar um reconhecimento, não fazer nada, deixar zerado. Por quê? Porque Deus precisava guardar isso para o momento certo, que nós vamos ver mais para frente. Feitos memoráveis. Então, não se importe se você fez, se você produziu, se você construiu um monte de coisa e não estão te reconhecendo. Pastor, meu marido não me reconhece em casa, meu pastor não reconhece na igreja, ninguém, o pastor aqui não me reconhece no grupo, não tem problema. Se eu estiver perdido, Deus não está perdido a teu respeito. Ou de repente eu não estou perdido, mas não é a tua hora. E Deus está guardando esse feito memorável para o momento certo. Vai fazer o que você tem que fazer, porque no momento exato, Deus levanta o feito memorável para você ter condição de executar juízo contra o teu adversário. Nós vamos ver mais para frente aonde, que hora e que momento foi usado isso. Coisa mais linda do mundo. Saiba que Deus vai usar as coisas que você plantou lá atrás, Deus está usando hoje para executar juízo nos seus adversários. Você falava, meu Deus, isso aqui tinha esse feito memorável? Eu tinha feito isso? Tinha feito isso. Tem gente que conta umas histórias, que fala umas coisas que fizeram num desprendimento, numa entrega, num envolvimento, e parece que não aconteceu nada. Eu ouvi esse tempo atrás um testemunho de umas irmãs que elas pegavam o dinheiro delas, iam para um terreno, uma praça, sei lá, estendiam uns panos lá no chão, faziam um piquenique com as crianças e ia ministrar as crianças. Feito memorável. Você entende isso? Ministrando sobre as crianças. A igreja não está vendo, ninguém está sabendo, ninguém está fazendo nada. Mas é um feito memorável. Que um dia, que agora, está acessando. Então não se preocupa com isso. Ah, ninguém viu, ninguém feitos memoráveis. Nada passa desapercebido. Diante dos olhos do Senhor, não. E ele vai fazer o homem acessar isso a hora que ele quiser, porque é a hora que você precisar. Você não está precisando desse reconhecimento, você não está precisando da colheita desse negócio agora, é daqui a pouco. Daqui a pouco Deus levanta um feito memorável. Quando o teu adversário tramar algo contra você, levanta-se um feito memorável e executa juízo. Feitos memoráveis executam juízo. Feitos memoráveis executam juízo. Quanto mais feito memorável você tiver, mais livramento você terá. Quanto mais história deixada para trás você tiver, melhor. Para de murmurar. Só fica dando glória. Falou, Senhor, obrigado então.
Aquilo lá não está esquecido? Todos os meus anos de ministério não estão esquecidos? Tudo que eu preguei não está esquecido? Não está. Tudo que você pregou, tudo que você se entregou, tudo que você fez, tudo que você renunciou, todo o preço que você pagou, o homem pode ter cuspido você, igual um chiclete bem mascado, mas são feitos memoráveis, que na hora exata Deus vai levantar para executar juízo. Tem pessoas que ficaram anos em ministério firme, pregando a palavra, aconselhando, ajudando o marido, ajudando a igreja, e foram descartadas. Vai embora. E quando procuraram de volta, era para comer mais. Nunca procuraram de volta para colher. Sempre procuraram de volta para explorar mais. Porque convinha para a pessoa trazer a outra de volta. Não tem problema. Fica quietinha onde você está aí. Continua nessa, Deus já está honrando. E esses feitos memoráveis vão falar muito mais a teu favor ainda. Fica quietinho aí. Irmãos, tem história de tudo quanto é jeito. Eu fico feliz porque eu conheço algumas pessoas e algumas histórias têm muito feito memorável. Então quer dizer que vai ter muito juízo. Quer dizer que conforme o adversário for se levantando para trazer aquilo que ia nos matar, nós vamos matar. Nós vamos executar juízo, nós vamos sair dessa situação, nós vamos poder reverter o quadro. Então, se posicione como rainha, como aquilo que Deus te deu, porque você vai precisar dar um passito a mais do que comer uvinha e ficar sendo abanada. Não é para isso o governo. E não se importe se aquilo que você fez não foi reconhecido. Ainda. Feitos memoráveis, que serão colocados para funcionar, que serão colocados em ordem, e que o próprio Deus está coordenando tudo isso. É que nós pensamos que a nossa vida está no aleatório. Ah, vamos ver, né? Quem sabe eu tenho sorte. Quem sabe dá certo. Uma vida muito no aleatório, muito no vamos ver o que que dá. Muito no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso aí é coisa do pagodinho lá. Tem nada a ver com você mais. Isso aí era quando você ficava nas rodas de pagode lá. Agora você se converteu, irmão. Agora você tem feitos memoráveis. Tem nada de vida te levar, a vida leva eu não. Agora é Jesus que está te conduzindo. Agora é o Pai que está falando para você: vamos lá, filha, se posicione, coloca para funcionar esse reinado que está sobre você. Eu vou trazer à memória os feitos memoráveis. Vamos executar juízo sobre essas coisas aí. É outra pegada. Mas nós temos uma cultura que fala assim: ah, então, quem sabe, né? Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá, tem coisa que vai, tem coisa que não vai. Seja lá o que Deus quiser. Seja lá o que Deus quiser. Seja lá o que Deus quiser, não. É você que vai ter e eu que vou ter que me posicionar dentro daquilo que Deus projetou desde o começo. Desde sempre, Ele tem um projeto lá para o final. Isso que você está chegando agora, em alguns finais da tua vida, você já tinha a resposta desde o começo. Só que a guerra era muito grande. Mas a resposta estava lá. A estrutura já estava toda armada. Já não tinha saída para o adversário. Era só um consentimento seu, um posicionamento seu. Então nós vamos entrar agora, hoje é quarta, talvez quinta e sexta, segunda, não sei, nós vamos estar explorando isso aqui para que a gente entenda qual a nossa parte da história. Para que você e eu entendamos que nós podemos executar juízo sim, que é para nós. Pastor, eu sou só, você não é nada. Pastor, eu sou só um negocinho de nada, eu sou o menorzinho da minha casa. Tem bastante menorzinho da casa que executaram o juízo, que mudaram a sorte, o rumo. Vai ver lá Gideão, vai ver Jabes, vai ver Davi. Os caras estavam lá, esquecido lá no meio das ovelhas. E chega lá o profeta, o chifre cheio de azeite, e olha para o mais alto, o mais bonito, e vai no outro. E quase fica louco, porque não tem ninguém para ungir. Mas tinha um coitadinho lá, que é o que você está pensando de você. Ah, eu tô lá no pasto, cheirando ovelha, matando leão, matando urso. Ninguém me vê, ninguém me enxerga. Não tem nada para mim. Meus irmãos estão lá com meu pai. Meus irmãos estão lá comendo, bebendo, descansando, dando risada. E eu tô aqui. Você pode pensar isso.
Davi talvez pensasse isso de vez em quando, ele era de carne e osso, só que Deus estava de olho só nele. Não se preocupa onde você está, não. Cheirando mal, cansada, cansado. Não pense que o diabo está reinando sobre a tua vida, não. Só continua matando leão e urso. Só continua na sua posição. Deus está só de olho. A hora que ele falar, enche o chifre de azeite e vai, ele vai te achar no pasto mesmo. Ele vai te achar no buraco que você tá, vai te tirar daí, vai derramar o azeite na sua cabeça e vai falar, agora vai reinar. E Davi a mesma coisa de Esther. Para reinar, teve que fugir, teve que se esconder, teve que fazer. Irmãos, é guerra. Mas executou juízo. Sentou no trono. Fez as coisas acontecer. Você vai reinar sobre isso. Em nome de Jesus. Você vai entrar e você vai sair. Você vai. Eu vou. Porque nós vamos entender a nossa chamada. Nós vamos entender que Deus está nesse negócio. Nós vamos entender que Deus está cuidando da nossa vida, do começo até o fim. Ele é responsável por nós, porque Ele é um bom rei. E Ele cuida dos seus súditos. Ele cuida daqueles que são. Ele é um bom pai, Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida. Pastor, ninguém cuida de mim. Teu pai cuida. Pastor, ninguém me ama. Teu pai te ama. Pastor, ninguém me vê. Teu pai te vê. Pastor, ninguém me ouve. Teu pai te ouve. Mas tá doendo muito, eu sei, ele também sabe. Mas daqui a pouco você vai executar juízo sobre isso. E daqui a pouco você vai sair dessa situação. E acabou. É um tempo de Deus que Deus tem preparado para nós agora. Deus é um bom pai. Até enxerguei aqui. Aleluia. Deus é um excelente pai. Então é isso que está preparado para nós nesse tempo. Juízo. Você vai aprender, eu vou aprender a nos comportarmos dentro disso e vamos sair desse negócio, desse tempo, com a nossa vitória em nome de Jesus. Você não veio até aqui para morrer na praia. Você não veio até aqui para tudo que Deus construiu dentro de você ser jogado no lixo, não. Tudo que foi feito, tudo que foi plantado, tudo que foi depositado dentro de você, irmãos, tem gente, deixa eu ver que horas são. Tem gente que tem uns negócios dentro, que fala umas coisas, mas não está conseguindo enxergar ainda, porque está embaçado, está turva a vista. Então você vai ser avivado através do juízo. Tem umas pessoas que falam uns entendimentos, tem umas experiências que precisa passar isso para frente o mais rápido possível, mas ainda estão presas justamente nesse tempo. Agora vai executar juízo, vai ficar livre e vai fluir. Amém? Em nome de Jesus, 8h31. Quem vai trabalhar, bom trabalho. Quem vai descansar, bom descanso. Abraço, até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.